Graça e paz, irmãos. Pode se sentar. Que bom ver vocês. Meu Deus. Vocês não têm ideia do quanto a gente ama essa igreja, do quanto vocês são importantes para nossa igreja em Junquerópolis, Andradina, o quanto essa igreja é importante para o Brasil e para as nações, o quanto vocês têm abençoado ministérios, igrejas, quantos pastores e líderes tiveram a vida, o ministério transformado aqui. E talvez você não tenha dimensão que você faz parte disso, que Deus chamou você para fazer parte desse sonho, e que Deus tem usado vocês para abençoar e potencializar tantos ministérios, tantos pastores e tantas igrejas. Já fazia um tempo que eu não vim aqui. Eu sempre estou nas imersões assim, mas no culto dos domingos, né, que é onde eu posso ver vocês. Eu fazia tempo já que eu não vinha, e o pastor Domingos deu mais uma chance para mim. Eu não sei se eu tinha feito alguma coisa errada, né? Eu estou brincando. Mas a gente também não para. Deus tem nos abençoado muito, e estar aqui realmente é um privilégio muito grande. Desde manhã nós estamos juntos, e hoje de manhã nós tivemos uma experiência tremenda, porque eu vim preparado para pregar um sermão chamado Campo de Sangue. Com as 30 moedas de prata que Judas traiu Jesus, foi comprado um campo bem do lado do Guiena, que é o lixão, o inferno em Jerusalém, de fora dos muros de Jerusalém. E aquele campo chamado Acéldama foi chamado Campo de Sangue, um lugar para sepultar estrangeiros, párias da sociedade, porque os judeus não queriam sepultar os gentios nos cemitérios de Jerusalém. Então aquele dinheiro de Judas foi comprar aquele campo para sepultar outras pessoas. Ali onde Judas morreu, onde ele se suicida, ali também se tornou o final de muitos homens. E Deus me deu uma palavra sobre Campo de Sangue, e eu vim preparado para pregar essa mensagem. E hoje de manhã, quando eu estava subindo aqui, Deus me disse: não é esta palavra, eu quero direcionar você de uma outra maneira. E é um desafio isso, e eu tenho convicção no meu espírito que esta é a palavra que Deus tem para nós hoje, aqui e agora. Eu quero trabalhar com os irmãos no tema as 3 vezes que Deus escreveu na terra. Diga comigo: as 3 vezes que Deus escreveu na terra. Dá uma cutucada no seu irmão e diga assim: olha, Deus vai pegar você hoje. Não vai ter jeito, você não vai esquecer, você sempre vai se lembrar as 3 vezes que Deus escreveu na terra. É uma palavra muito simples, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos para a primeira vez que Deus escreveu na terra. Está no livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Diga: o dedo de Deus. Para nós entendermos esse episódio, vamos voltar em Êxodo no capítulo 24. Êxodo 24, de 12 a 17. Aqui o Senhor nos dá o cenário. Êxodo 24, 12 a 17 diz assim: disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o Sinai. Diga: permaneceu. A glória de Deus permaneceu sobre o Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Agora olha esse versículo. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no cume do topo do Monte Sinai. Imagine essa cena comigo.
O povo de Israel acampado na planície do Sinai. E Deus dá a instrução clara. Ele já tinha transmitido a Moisés de forma oral a lei e os mandamentos. Moisés desce e fala com o povo toda a lei e os mandamentos. O povo diz: tudo que Deus falou, nós faremos, nós obedeceremos. E então Deus chama Moisés e diz: Moisés, santifica o povo, sacrifica. E sobe novamente ao monte, porque agora eu vou escrever em tábuas de pedra a lei e os mandamentos, para que fique registrado para gerações futuras, para que nada seja subtraído ou acrescentado às minhas leis e os meus mandamentos. Moisés consagra o povo, sacrifica, dá uma ordem dizendo assim: vocês vão ficar debaixo da autoridade de Arão, de Ur, e eu vou subir o monte. Ninguém pode tocar o monte, nem um animal, nem criança, ninguém pode subir, porque a glória de Deus vai vir, o próprio Deus vai descer, e a mão de Deus, o dedo de Deus vai escrever a lei e os mandamentos. Moisés sobe, o povo está acampado, e aos olhos dos israelitas, quando a nuvem de Deus, a glória de Deus desce sobre o Sinai, relâmpagos e trovões, o cume do Sinai pega fogo, como se fosse um vulcão em erupção. Eles se arrepiam, eles dão glória a Deus. Imagine você, como vocês estão, você olhar e ver um monte pegando fogo, Deus dizendo: eu estou aqui, eu desci, eu estou visitando vocês. É algo tremendo, é algo poderoso. Eu imagino que naquela noite ninguém dormiu. O povo passou a noite olhando aquele fogo. O povo passou a noite olhando aquela glória. Os mais pentecostais já fecharam no mistério. Tem um santo, cada pentecostal tem seu cacuete, né? E a vigília de oração, e faz uma rodinha, um canta, o outro canta. Deus está lá, é bênção demais. Mas passou um dia, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. E o povo se acostumou em ver a glória de Deus de longe. E quem vê a glória de Deus de longe, começa a ver os problemas de perto. Meu irmão, muito cuidado quando você começa a ver a glória de Deus de longe. Muito cuidado quando você começa cada vez mais a sentar mais para trás. Nada a ver com vocês que estão aí. É verdade. Não tem nada a ver com vocês, mas vocês conhecem muita gente que logo quando começa, quando a coisa está pegando fogo, o cara está na frente, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas de repente, ele não vai mais na célula, ele já começa a ficar do lado de fora, ele já começa a ver os problemas da igreja, ele já começa a ver a dificuldade da célula, porque quanto mais longe você está da glória de Deus, mais perto você está de construir um bezerro de ouro. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Israel se acostumou em ver a glória. Israel se acostumou de assistir aquele espetáculo. Irmãos, a coisa mais triste, mais deplorável da vida cristã é quando a gente se acostuma a ser crente. É quando a gente se acostuma com a glória. É quando você se acostuma com os arrepios. Quando você se acostuma com as vigílias. Quando você vai para um culto e não tem mais aquela expectativa. É quando não tem mais lágrima. É quando você não consegue se dobrar. Você se torna um crente normal. E Deus não chamou a igreja para ser normal, mas para viver no sobrenatural. O crente não pode ser normal. Nós não podemos nos acostumar. 40 dias. Bastou 40 dias. E a multidão chega para Arão e diz assim: faz um bezerro de ouro para nós. Nós queremos um ídolo para fazer um culto. Nós queremos um ídolo para fazer uma festa. Ué, mas Deus está lá com Moisés. Nós não precisamos de Deus para fazer festa. Nós não precisamos de Deus para fazer culto. Vamos fazer culto sem Deus mesmo. Você já imaginou uma nação que sabe que Deus está no Sinai, decidem
fazer um culto, fazer uma festa, mesmo sem Deus estar presente. A mão de Deus estava escrevendo nas tábuas de pedra, mas o povo estava virando as costas para Deus. Segunda vez que Deus escreve na terra, você já sabe, eu tenho certeza, está no livro de Daniel, capítulo 5, quando a mão de Deus escreve na parede do palácio do rei Belsassar. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 22. Daniel 5, 22 a 30, diz assim: Mas tu, Belsassar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os seus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto. Diga misericórdia. Para você que está aqui nos visitando, ou que ainda não tem um conhecimento das Escrituras, deixa eu pintar uma tela para você do que está acontecendo aqui. Por que que a mão de Deus veio para escrever a segunda vez na terra? Babilônia se tornou o maior império de toda a terra. Um rei chamado Nabucodonosor conseguiu levantar não apenas um reino, não apenas um império, mas uma cultura chamada Babilônia. Uma cultura que na verdade persiste até os nossos dias. Babilônia se tornou um sistema de governo, um sistema de domínio, uma mentalidade. Babilônia é uma mentalidade. Esse rei Nabucodonosor, ele se tornou tão poderoso que ele conquistou todos os reinos conhecidos da sua época. Babilônia se tornou o maior império do mundo. Nabucodonosor era tão poderoso que a quem ele queria ele matava e a quem ele queria ele dava vida. A quem ele queria ele levantava e a quem ele queria ele abatia. Nabucodonosor construiu uma das 7 maravilhas do mundo, conhecido como os jardins suspensos da Babilônia. Ele começou a se tornar arrogante, orgulhoso. E um dia ele sobe no seu palácio e ele olha toda a sua grandeza e ele se arroga. Ele diz assim: esta não é a Babilônia que eu construí com o meu poder. Essa não é a Babilônia que eu fiz com a minha glória. Quando ele se orgulha, quando ele se torna prepotente e arrogante, a mão de Deus vem sobre ele. E quando a mão de Deus vem sobre ele, ele é tirado do meio dos humanos. Ele perde, ele se torna um homem demente. Ele perde a razão. Ele vai comer capim com os bois. Ele vai andar com os jumentos monteses. Ele começa a andar de 4 pés. Os pelos crescem no seu corpo. As suas unhas se tornam como garras. Ele se torna um bicho. Ele se torna um animal. Ele passa 7 anos sendo molhado pelo orvalho do céu. Ele anda pelas montanhas. Ele anda com os bois, com os jumentos. Ele pasta, vive como um animal. A sua glória é sacada dele, é arrancada dele. E depois de 7 anos, ele cai em si. Depois que 7 tempos passam, ele entra em lucidez e ele diz assim: existe um Deus no céu, existe um Deus que governa,
Existe um Deus que a quem quer levanta e a quem quer humilha. Existe um Deus que na mão dele está o poder, a glória e majestade. E eu reconheço que esse Deus é mais poderoso e a minha vida está na mão dele. Quando Nabucodonosor se humilha e reconhece Deus, Deus devolve para ele a saúde, a sanidade, a lucidez. Devolve para ele o trono de Babilônia. E ele faz um decreto dizendo: só o Senhor é Deus. Diga aleluia. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Agora, preste atenção. Nabucodonosor morre. Quem assume o poder é um príncipe, um filho dele, chamado Belsazar. Quando Belsazar assume o poder, ao invés de Belsazar buscar a Deus, se humilhar a Deus, Belsazar se arroga como o pai tinha feito. Belsazar vai começar o reino. Ele se torna agora o imperador, o líder de Babilônia. Como é que ele começa? Ele diz: nós vamos começar fazendo uma festa de arromba. Ele convoca 1000 dos seus nobres, dos seus líderes, das suas autoridades, príncipes, reis, governadores, generais. Ele chama 1000 homens com prostitutas, dançarinas, concubinas, mulheres. E eles começam a festejar, a beber. E conforme eles estão ali dançando, bebendo, quando Belsazar já está alto na cachaça, Belsazar diz assim: tragam as taças de ouro, de prata. Traga os utensílios que eram usados no templo de Jerusalém, que eram usados para cultuar, que eram consagrados ao Deus de Israel. Ele chama os servos e diz: traga as taças de ouro e de prata, porque hoje nós vamos beber, nós vamos fazer festa com as coisas de Deus. E quando os seus servos trazem, e eles começam a beber com as taças consagradas a Deus, prestando culto a deuses de madeira, de pedra, de ouro, de prata, eles estão dançando, cultuando, bebendo. Quando Belsazar está no auge da sua orgia, uma mão aparece naquela festa. E aquela mão, uma mão apenas, a mesma mão que tinha escrito nas tábuas de pedra no Sinai, agora essa mão vem e o dedo de Deus rasga as pedras da parede do palácio. Você imagina aquela parede de pedra, parede caiada. O dedo de Deus vem e entra, e Deus escreve Mene, Mene, Tekel e Parsim. A Bíblia diz que Belsazar começa a tremer dos pés à cabeça. As pernas dele desconjuntam, um joelho bate no outro. Ele não aguenta ficar de pé. A festa acaba, a bebida acaba, a alegria acaba. Sabe por quê? Porque tem lugar que quando Deus chega, a festa começa. Mas tem lugar que quando Deus chega, a festa acaba. Belsazar desespera. Ele manda chamar os encantadores, os astrólogos, os sábios, os entendidos, para que pudessem interpretar a escrita. Mas ninguém consegue. Ele entra em pânico, ele está apavorado. Ninguém fala, ninguém mais bebe, ninguém mais come. E então a rainha mãe entra naquele salão de festa e diz assim: calma, meu filho. Existe um homem nesse reino que no tempo do teu pai decifrava enigmas, sonhos. Mande chamar Daniel e ele vai dizer o que significa essa escrita. Eles mandam chamar Daniel. E quando Daniel entra, Daniel já tem os cabelos brancos, já é um homem amadurecido. Ele não está fazendo parte daquela festa, ele não estava presente. E Belsazar olha para Daniel e diz: Daniel, és tu aqueles dos cativos de Judá? Você pode dar essa interpretação para mim, Daniel? Porque se você der essa interpretação, eu vou te vestir de linho. Você vai ser o terceiro governador desse reino. E eu vou colocar um colar de ouro no teu pescoço. Me diga o que significa isso. Daniel olha para Belsazar e dá de dedo assim. E diz assim: fica para ti os teus presentes e dê para outro as suas dádivas. Eu não quero os teus presentes, mas eu vou dizer para você o que a mão de Deus escreveu.
E Beltsazar olha bem nos olhos de Daniel, ele está atento. E Daniel, de dedo na cara do rei, diz assim: Rei Beltsazar, você sabia. Guarde isso. Rei Beltsazar, você sabia. Você sabia o que Deus havia feito com o seu pai. Você sabia que com Deus não se brinca, de Deus ninguém zomba, e tudo aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Queridos, me escute essa noite: com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. O rei Beltsazar achava que ele podia fazer o que quisesse, que ele podia se mover do jeito que quisesse, mas não é assim. Existe uma mentalidade. Eu estou vendo muitos jovens hoje aqui, adolescentes. Às vezes, queridos, eu converso com moças, rapazes, eu vejo pai e mãe que desespera, porque a gente chega, a gente diz assim: não faça isso, não vá por esse caminho. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Não entre nesse relacionamento, não entre nesse pecado. Você não vai construir uma família vivendo no pecado. Não transe com o seu namorado, não volte para a bebida, não vá nessas festas, não se entregue ao pecado, não entra nesse caminho. Você sabe o que deve fazer, você sabe o que é verdade, mas muitos dizem assim: eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu vou fazer festa, eu vou beber, eu vou transar, eu vou curtir minha vida. E é verdade, você vai aonde você quiser, até a hora que Deus cruzar o teu caminho. Porque a hora que Deus estender a mão dele, meter no teu peito e dizer: para! Você não dá um passo mais. Você não dá mais nenhum passo. Você sabia, Beltsazar? Você sabia. Você sabia, mas você não temeu a Deus. Você brincou com as coisas consagradas. Você quis beber com as taças de Deus. Você quis prestar culto aos outros deuses. Por isso Deus estendeu a mão. E esta é a escritura: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, contou Deus os dias do teu reinado e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foi achado em falta. Pérez, o teu reino foi dividido, entregues aos medos e persas. Olhe bem para mim. Naquela noite, Beltsazar morreu. Beltsazar não sabia, mas ele seria rei por um dia. Eu não vim aqui para fazer terrorismo, nem para ameaçar vocês. Pelo contrário, eu vim aqui para pregar uma palavra de salvação. Agora me escute. Se essa noite a mão de Deus viesse aqui em Marília, e se a mão de Deus escrevesse nessa parede branca, o que Deus escreveria a teu respeito? Se hoje Deus te colocasse na balança e dissesse: hoje é o dia da tua prestação de contas. Se Deus te pesar hoje, o que a mão dele vai escrever a seu respeito? A terceira vez que Deus escreveu na terra está em João, capítulo 8, de 1 a 11. Evangelho de João é o quarto evangelho. No capítulo 8, de 1 a 11, é a última parte dessa mensagem. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério
na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Diga comigo, escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com uma mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Diga amém. Eu tenho para mim que essa foi uma das situações mais difíceis que Jesus enfrentou. Humanamente falando, não havia condições de sair de uma armadilha dessa. Pensem comigo, aqueles sacerdotes, aqueles religiosos, eles tocaiaram, eles espionaram uma mulher que tinha uma amante. E eles estavam esperando uma oportunidade. Eu penso que o marido daquela mulher deve ter viajado ou ido trabalhar em algum lugar. E aquela mulher estava na cama com o seu amante. E eles vão até a casa dela, ou a casa dele. E eles apanham aquela mulher, é um flagrante. Não tem como aquela mulher negar, não tem como fugir. Com certeza esse homem escapa, corre, mas eles pegam aquela mulher e saem arrastando ela pelas ruas de Jerusalém. Jesus tinha passado a noite orando no Monte das Oliveiras. E ele vai até o pátio do templo. Quando ele chega no pátio do templo, eles estão trazendo a mulher. Irmãos, da cultura judaica, uma mulher apanhada em adultério, ela era arrastada pelos cabelos. Eles arrancavam a parte de cima da roupa dela, para que os seus seios ficassem à mostra, para que toda a cidade visse a vergonha dela. Conforme ela é arrastada pelos cabelos, as mulheres de Jerusalém, as famílias, eles vão se juntando, as mulheres cospem nela, amaldiçoam aquela adúltera e começam a apanhar pedras, e eles levam a mulher até um lugar onde seja um desfiladeiro. E não fique pensando você quer simplesmente tacar uma pedrinha, mas eles pegam grandes pedras e sepultam essa mulher viva. Ela é sepultada, ela morre de pedrada, ela morre enterrada de pedras. É algo assustador, é horrível. E eles estão trazendo aquela mulher e jogam aos pés de Jesus e dizem assim: mestre, essa mulher ainda está com o cheiro do seu pecado, ela foi apanhada na cama. A lei de Moisés diz que a mulher adúltera tem que morrer, tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? Vejam a situação de Jesus. Se Jesus diz assim: pode tacar pedra, pode matar, eles vão olhar para Jesus e dizer: mas o Senhor não prega sobre perdão? O Senhor não disse que tem que perdoar 70 vezes 7? O Senhor não disse que veio buscar e salvar o que estava perdido? Então a tua mensagem, o teu evangelho é uma falácia, é mentira. Se Jesus olha para aquela multidão e diz assim: por favor, dê mais uma chance a ela, vamos perdoá-la, aquela multidão enfurecida ia dizer: ele está se levantando contra a lei de Moisés, ele está dizendo uma outra lei, e quem se levantar contra a lei de Moisés também tem que ser apedrejado. E Jesus morreria junto com aquela mulher. Humanamente falando, não tem saída para Jesus. Se ele vai para um lado, eles pegam ele. Se ele vai para um outro lado, eles pegam ele também. Agora, é lindo esse texto, porque a Bíblia diz que Jesus se abaixa, ele se encurva. E aquele mesmo dedo que escreveu nas tábuas de pedra lá no Sinai, a mesma mão que escreveu lá na parede do palácio de Belsazar, agora o Deus que se fez carne, o Jesus Nazareno, ele pega o dedo dele, e nessa feita ele não escreve na pedra,
mas Ele começa a escrever na terra, na essência do ser humano. Ele começa a escrever na terra. Você já parou para pensar o que Jesus estava escrevendo ali? Eu penso que todo mundo aqui, em algum momento, já escreveu na terra, na areia da praia. Quando a gente é criança, a gente faz muito isso, porque criança gosta de brincar na terra. E quando você vai na praia, muitos pegam e fazem um coração bem bonito assim, escreve o nome da pessoa amada, ou escreve I love you baby, tira uma foto assim, né? É romântico isso. Muita gente já fez isso. Agora, o que Jesus estava escrevendo naquela terra? Quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de misericórdia, é muito fácil quando a situação é na casa do vizinho. Você já imaginou se você estivesse naquela multidão e Jesus ali escrevendo no chão, olhasse e dissesse assim: Marquinhos, o que vamos fazer com essa mulher, Marquinhos? Ô Davi, me diga, o que a gente faz com essa mulher? E eu sei que vocês são tão crentes, tão bonzinhos, que vocês iam dizer: Jesus, não deixa ninguém tacar pedra nela não. Agora, e se fosse a sua mulher, que tivesse sido apanhada na cama com outro homem? E se fosse o seu marido, minha filha, com a vizinha? O que você ia dizer? Tadinho, pastor, eu vou ungir ele com óleo, tadinho dele. Dá mais uma chance para o Davizinho. Pastor, essa mulher é uma bênção, vamos perdoar, coitadinha. Você ia falar de perdão para sua mulher se Marília inteira soubesse que a sua mulher estava com outro homem? Vocês percebem que falar de perdão e de amor é muito fácil quando a gente está aconselhando os outros. Mas quando a faca atravessa o coração da gente, quando na verdade o traído, o ferido, somos nós, as coisas são bem diferentes. Mas são bem diferentes. E é por isso que eu queria, nos próximos minutos, eu queria compartilhar com vocês a minha história, de como Deus trouxe cura para a minha vida, para a minha família, de como eu olho para Jesus escrevendo nessa terra, e eu imagino o que Ele estava escrevendo. Eu nasci em Rondônia, próximo a Porto Velho. Papai tinha uma propriedade. Minha mãe teve 5 filhos. Eu sou o caçula. 2 morreram. Naquela época minha mãe teve 5 filhos, nunca foi no hospital. Todos os filhos ela teve em casa. Eu tive 2 irmãos que morreram, porque aquela época era muito difícil. E eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. Eu sou o caçula. E você imagina, há 44, 45 anos atrás, como era aquele sertão de Rondônia, sem médico, sem asfalto, sem energia elétrica. Era realmente uma vida muito difícil. Minha mãe sofreu tudo isso. Minha mãe, ela teve a infelicidade de, na sua inocência, contrair um casamento sem muito discernimento. Meu pai era 30 anos mais velho que minha mãe. Minha mãe se casou, ela tinha 17 anos de idade. Era uma camponesinha, morava no norte do Paraná, trabalhava na roça. E vivia uma vida muito simples. Meu pai já tinha 47 anos, ele já tinha tido outras famílias, tinha tido outros filhos. Só para vocês terem noção. Só que na cidade de Arapongas, meu pai abandonou 8 filhos com uma mulher. Ele tinha tido outras esposas, ele teve mais de 12, 13 filhos antes de conhecer minha mãe. Ele teve uma vida pregressa. Minha mãe não sabia disso. E meu pai se tornou amigo do meu avô,
Meu pai tinha algumas posses, caminhão, mexia com negócios. E se tornou amigo do meu avô, viu minha mãe, 17 anos, muito bonita. E meu avô conversou com minha mãe e disse: Tereza, o Ananias quer casar com você, Tereza. Minha mãe disse: se o pai acha que é bom, eu caso. E casou. E sofreu muitos anos. Eu sei que muitas mulheres aqui experimentaram sofrimento no casamento e entendem um pouco do que eu estou dizendo. A minha mãe tinha medo do meu pai. Meu pai vivia armado. Meu pai era um homem violento, um homem de armas. Minha mãe, eu me lembro de cenas da minha mãe correndo e meu pai pegar uma pedra, tacar na cabeça dela e abrir assim atrás, e dela desmaiar, e eu pegar ela, eu achar que minha mãe ia morrer. Porque meu pai era assim, o que ele tinha na mão ele tacava, martelo, pedra, facão. Era um homem perigoso, um homem violento. E eu e minhas irmãs, nós tínhamos muito medo dele. E nós viemos de Rondônia para o Mato Grosso do Sul. Eu tinha de 7 para 8 anos. Foi quando nós saímos da roça. Eu nunca tinha morado em cidade, não conhecia as coisas. Você imagina, um menino de 7 anos que não tinha noção de televisão, de nada. Ia para a cidade 2, 3 vezes por ano, um negócio difícil. Mas mudamos para o Mato Grosso do Sul e eu achei que a vida ia melhorar. Porque primeira vez na cidade, eu comecei a ver as coisas, conhecer, mas as coisas pioraram. Meu pai tinha dinheiro, começou a comprar as coisas, comprou uma caminhonete nova, a vida inteira envolvido em jogo, prostituição, e ele começou a enveredar por esse caminho. Ele passava em frente de casa com prostitutas na caminhonete, e a minha mãe via aquilo. Minha mãe sempre foi crente, buscava a Deus, mas ninguém aguenta isso. Minha mãe chorava, brigava, eu via as brigas, e a nossa casa era muito difícil. A minha mãe era muito humilhada, e se falasse alguma coisa, ela ameaçava e sacava a arma, era algo horrível. E então eu percebi, minha mãe percebeu, que o meu pai estava se arrumando, se ajeitando para nos abandonar também, como ele tinha abandonado outras famílias. Ele comprava as coisas, fazia negócio, não colocava no nome dele, ele escondia dinheiro, ele não falava mais com a minha mãe, ele não falava mais com a gente. Você imagina, eu era o único filho, eu era caçula. Sabe quando um filho faz de tudo para chamar a atenção do pai? Eu queria que meu pai me amasse. Eu queria que meu pai brincasse comigo. Eu queria que meu pai me levasse com ele. Eu queria que meu pai me ensinasse as coisas. Mas ele não falava comigo. Meu pai nunca tinha me dado um abraço, ele nunca tinha me pegado no colo. Nunca. Isso era muito difícil para mim. Eu fazia de tudo para chamar a atenção dele, para provocar ele, mas era como se eu não existisse. Ele não ligava para os filhos, não ligava para nós. E um dia, numa sexta-feira, ele chegou em casa e começou a pegar as coisas dele e colocar na caminhonete. E eu disse assim: mamãe, eu acho que o papai vai embora. Porque ele pegou as caixas de ferramenta, umas coisas que eu sei que ele gostava, as armas dele. E a minha mãe correu, pegou umas escrituras de umas propriedades que ele tinha comprado, uns contratos, e ela colocou dentro da saia assim, colocou a blusa por cima. E agora que ele acabou de pegar as coisas, ele foi procurar esses documentos, e quando ele não achou, ele ficou louco. Ele endemoniou. Pensa num homem transtornado. Então ele começou a quebrar as coisas, ameaçar colocar fogo em tudo, e começou a xingar, a gritar: me entrega esses documentos, Tereza, me entrega esses documentos, Tereza. Eu vou fazer uma doidura, não deixa eu fazer besteira, Tereza, eu vou matar alguém aqui hoje. E ameaçando, e minha mãe se esquivando. Quando ele viu realmente que não tinha jeito, ele chamou eu e minha irmã mais nova. E a gente besta, bobinho. Eu achei que meu pai queria se despedir de mim. E eu e minha irmã mais nova foi perto dele. E ele nos juntou pelos braços e nos arrastou para dentro do quarto. E disse: vem aqui, Tereza. A minha irmã mais velha gritando lá de fora. E quando a minha mãe entrou, ele sacou uma faca de cabo branco, assim, madrepérola. A minha mãe tem essa faca até hoje. Quando meu pai sacou de trás assim, aquela faca, encostou na minha barriga. E disse assim: Tereza, me dá os documentos, senão eu vou matar esse desgraçado. Eu vou matar esse infeliz, Tereza. Me dá esses documentos, senão eu vou sangrar ele.
Você imagina um menino de 8 anos. Eu olhava para o meu pai, eu queria que ele cuidasse de mim. Eu queria que ele me amasse. Mas para ele, eu era um desgraçado. Para ele, eu era um infeliz. A minha mãe viu que ele não estava brincando, porque os olhos dele tremiam de raiva. Eu olhei para aquela faca, eu não gritei, eu não chorei. A minha irmã mais nova gritava, chorava. Eu fiquei petrificado. E a minha mãe entregou os documentos para ele. Ele foi embora e nos deixou sem nada. Nós não tínhamos uma casa para morar. A gente morava numa casa alugada. A única comida que tinha era a comida da despensa. E ele sumiu e não deixou 1 centavo para nós. Naquela noite, eu não esqueço aquela noite. Nós não jantamos. Ninguém falava nada em casa. Não tinha o que falar. Então minha mãe chamou a gente no quarto dela. Nós subimos da cama. Ela abriu a velha Bíblia, a Bíblia de zíper, assim, abriu a Bíblia. Ela abriu no Salmo 23 e começou a ler assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, e guia-me por vereda de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque até ali tu estarás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Minha mãe fechou a Bíblia e disse assim: o papai foi embora, mas o papai do céu não foi. Ela disse: nós vamos orar e nós vamos pedir ajuda para Deus. Eu me lembro da minha mãe ajoelhada nos pés da cama, e ela começou a orar: Deus, me ajuda a criar meus filhos. Deus, não deixa faltar nada para nós. Oh Deus, onde o meu marido, onde o pai dos meus filhos estiver, protege ele. Salva meu marido, Deus. Irmãos, eu fiquei tão desesperado que do lado eu orava assim: mata ele, Deus. Faz ele bater essa caminhonete. Manda só os pedaços dele de volta. Porque eu fui contaminado pelo vírus do ódio. Eu fui contaminado pela nuvem negra da mágoa, do ressentimento. Eu disse assim para mim: eu vou crescer e eu vou achar ele. E a hora que eu encontrar ele, eu vou mostrar para ele o que se faz com a faca. Irmãos, eu sonhei durante anos, todo dia, matando meu pai com aquela faca. Eu fechava os meus olhos e eu via aquela faca. Eu não queria isso, mas era mais forte do que eu. Eu sei que alguns aqui sofreram na vida e entendem um pouco do que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque uma vida sem pai. A minha mãe analfabeta, sabe o que minha mãe sabia fazer? Trabalhar na roça. Ela foi trabalhar na boia fria. A minha mãe foi capinar seringueira. Minha mãe acordava 4 horas da manhã, fazia arroz para nós. Que tudo que a gente tinha para comer era arroz, com mamãozinho refogado, às vezes com ovo. Minha mãe preparava o arroz, ela ia para a roça, chegava à tarde em casa, às vezes à noitinha. Ela tirava aquele chapéu, aquela roupa de boia fria, toda cheia de poeira. Na época, os caminhão, não era ônibus que nem tem hoje, não. Antigamente, ia trabalhar na roça, era de caminhão. Em cima daqueles caminhão, não tinha um banco para sentar. Ela andava que nem bicho, que nem boi. Minha mãe voltava de tarde da roça, ela tirava as faixas da mão, saía aqueles pedaços de couro com sangue do cabo da enxada. Eu tinha 9 anos, eu fui para a rua. Vocês não sabem o que é a rua. Vocês não têm noção como que a rua é difícil. Você sabe o que é um menino de 9 anos sem pai, engraxando sapato, vendendo sorvete, apanhando na rua? Eu ia engraxar sapato num restaurante.
E eu chegava na janela e eu pedia às vezes um pedaço de carne, porque eu não sabia o que era comer uma carne. E eu ficava pensando, o meu pai está em algum lugar andando de caminhonete nova, gastando dinheiro com as prostitutas, e a gente só tem arroz para comer aqui dentro de casa. A minha irmã estudava à tarde e eu de manhã, porque só tinha um par de chinelo para ir para a escola. Eu sei que muitos aqui enfrentaram a pobreza de não saber o que é uma festa de aniversário, de não saber o que é comer um frango no Natal, de não ter as coisas, de usar uma roupa quando alguém dá, porque não tem condições de comprar. Eu sei que muitos aqui enfrentaram isso, e só quem enfrentou sabe como que a humilhação dói, irmãos, como que a pobreza, como que a miséria, como que isso danifica a alma da gente. E eu estava na igreja. As minhas irmãs se casaram muito cedo, logicamente. Uma casou com 16, outra com 17. Se casaram muito cedo. E com 14 anos, para a glória de Deus, com 14 anos, eu tirei minha mãe da roça. Com 14 anos, eu comprei meu primeiro carro. Com 14 anos, irmãos, eu já tinha condições de pagar um aluguel e de colocar comida dentro da minha casa. Com 14, Deus me deu muita graça, em cima de muito trabalho, mas também com 14 anos, eu saí da presença de Deus. A minha mãe não me segurou mais, aquele vírus, aquela nuvem negra era mais forte, e eu fui conhecer a bebida, a noite, a prostituição. Eu queria esquecer, eu queria um mundo diferente, eu queria viver uma outra vida. Eu não queria viver aquela vida, eu queria esquecer meu sofrimento, mas por mais que eu corresse, aquilo estava dentro de mim. E eu me tornei um viciado dos 14 aos 20 anos de idade. Até os 14, eu era campeão de escola bíblica dominical. Com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira. Eu já tocava, cantava, mas eu ainda não conhecia Jesus de verdade. E então eu fui para a prostituição, eu fui para a noite. E eu me lembro que aos 18 anos, um dia, minha mãe não era de falar, eu chegava bêbado em casa, e eu fazia de tudo para não acordar, mas quando eu entrava em casa, ela estava ajoelhada orando. Como era difícil para mim. Aquilo me esbofeteava. Por que aquela mulher continuava orando? Eu deitava, ela tirava meu sapato, colocava a mão na minha cabeça e dizia: Deus salva o meu filho, Deus liberta o meu filho. Quando eu tinha 18 anos, um dia minha mãe me chamou e disse: senta aqui, filho, você já é um homem. Eu sou grato a Deus por tudo que você fez por mim. Só que tem uma coisa, filho, você é igualzinho seu pai. Eu disse: não, mãe, não fala assim para mim não. Eu não sou igual ao meu pai. Você é igualzinho seu pai. O seu pai nunca amou ninguém, você não ama ninguém. Não, mãe, eu amo a senhora. Você não me ama, filho, porque se você me amasse, você não me deixava toda noite te esperando. Eu nunca sei se você vai voltar vivo ou morto. Você é um bêbado. Teu pai era um viciado, você se tornou um viciado. Teu pai era um prostituto, você se tornou um prostituto. Você não valoriza ninguém. Eu descobri, irmãos, a duras perdas, que ou você se parece com quem você ama, ou você vai se parecer com quem você odeia. Eu havia me tornado fruto do meu próprio ódio. E eu olhei para minha mãe e disse: não, mãe, eu vou mudar. A senhora vai ver. Eu vou ficar firme. E eu fiquei firme assim, uns 3 dias. Uns 3 dias eu aguentei firme assim. Mas quando chegou no sábado à noite, e eu passei na frente do boteco, o cara disse: Zetrão, tá suada, negão. Aí sabe qual é a conversa do bêbado? Vou tomar só uma. Tomar só uma, aí eu vou para casa, vou ficar de boa. Quem foi bêbado sabe que não toma só uma. Toma uma, toma 2, toma 10, toma 20. E eu voltei para casa bêbado de novo. E então dos 18 aos 20, eu entrei na depressão do vício. Porque é muito difícil você olhar no espelho e dizer assim: eu sou um bêbado, eu sou um viciado. Aos olhos do mundo eu era feliz.
Eu já estava fazendo faculdade, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha namorada. Aos olhos do mundo eu era feliz, mas quando eu chegava em casa, eu era um desgraçado, um fracassado, eu era um viciado. Com 20 anos de idade, eu desci no fundo do poço, porque eu queria ser feliz e eu não era. Eu não queria ver minha mãe sofrendo, e eu via que ela estava sofrendo. Eu queria ser livre e eu não era livre. Então um dia, numa sexta-feira, sempre numa sexta-feira, eu voltei para casa, eram umas 11h30 da noite, eu não tinha conseguido beber. Eu não queria ver ninguém, então eu não queria festa. Voltei para casa, entrei no meu quarto, eu não acendi a luz, ficou tudo escuro. E eu disse assim: Deus, o Senhor está me ouvindo, Deus? Deus, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz que nem minha mãe. Eu quero te conhecer que nem minha mãe. Sabe por quê, irmãos? Minha mãe era feliz. Imagina uma mulher abandonada pelo marido, com 3 filhos para criar, preparando só um arroz para deixar para os filhos comer e cantando. Como é que alguém canta na desgraça, irmãos? Como é que alguém canta preparando marmita para ir para o boia fria capinar seringueira? Como a minha mãe cantava. Sabe o que ela cantava? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu disse: Deus, eu quero cantar. Eu quero te conhecer que nem minha mãe te conhece. Meus filhos, eu não vi nada, mas eu senti. Sabe quando uma nuvem entra num ambiente? Pela porta do meu quarto, é como se o ar tivesse entrado assim, uma nuvem, ficou rarefeito, dava para pegar o ar. Eu sabia que Ele estava lá. Eu percebi, a presença de Deus foi tão forte, mas uma presença tão forte, e eu caí de joelhos e disse: Deus me ajuda, Deus me liberta desse vício, Deus, eu quero ser feliz, Deus me salva, Deus me ajuda. E do jeito que você está me ouvindo, eu ouvi Deus. Deus me disse assim: para eu te perdoar, para eu te libertar, primeiro você tem que perdoar seu pai. Eu disse: não, Deus, aí não dá. O meu pai não merece meu perdão. O meu pai tem que morrer. Jesus é tão lindo, irmãos, e com muito amor Ele me disse assim: você é tão pecador quanto seu pai. E eu me lembrei da oração do Pai Nosso: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Deus me disse: se você não perdoar, eu não posso te perdoar. Se você não perdoar seu pai, eu não posso ajudar você. Então eu disse: Deus, então me ajuda, porque eu não consigo. Meus filhos, ninguém consegue perdoar sozinho, ninguém. A gente não tem força. Esse vírus a gente não consegue. Eu disse: Deus me ajuda. E o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, aquela presença linda. E eu disse: Deus, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pelo meu ódio, me perdoa, Senhor, por tudo que eu desejei contra meu pai, me perdoa pelo vício, me perdoa. E eu fui pedindo perdão e disse: onde meu pai estiver, abençoa ele. Ó Deus, eu libero perdão, me ajuda, me ensina a amar meu pai. E eu fui orando. Desde que meu pai tinha encostado aquela faca na minha barriga, nunca mais eu tinha derramado uma lágrima, nunca mais eu tinha chorado. Mas aquela noite, eu lavei o chão do meu quarto, eu chorei, eu me derramei diante de Deus. E quando eu me levantei, eu estava salvo, eu estava livre, o meu nome estava escrito no livro da vida. Diga aleluia.
acordei no sábado, naquela sexta-feira eu não bebi para dormir. Eu dormi gostoso. Eu disse: Deus, já que meu pai nunca me pegou no colo, eu não esqueço disso. Eu disse: Deus, já que meu pai nunca me pegou no colo, já que meu pai nunca me abraçou, deixa eu dormir no teu colo, Deus. O Senhor é meu pai agora. Eu me ajeitei no travesseiro assim, parecia que eu estava deitando no colo dele. Dormi gostoso. A coisa mais gostosa é dormir nos braços do Pai. Eu me lembro daquele versículo que eu dizia quando eu era pequeno: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Acordei no sábado, não falei nada para minha mãe, mas eu estava leve. Eu comecei a cantar, ajeitei minhas coisas. E no interior do Mato Grosso do Sul, você sabe, tem culto quase todo dia. Divertimento de crente em cidade do interior é culto. Então, tinha culto sábado à noite. A igreja era na mesma rua que eu morava, 3 quadras e meia assim para baixo. Minha mãe se ajeitou, pegou a Bíblia dela. Quando a minha mãe estava saindo para ir para o culto, eu peguei minha velha Bíblia, dei uma limpada nela, botei embaixo do braço, parei com a minha mãe e disse assim: vou com a senhora, mãe. Ela disse: ué, sábado à noite você vai para o culto? Falei: vou com a senhora. Ela não falou nada. E eu estou indo com ela. Quando chegamos na igreja, naquele tempo, a cerca da igreja era de balaústre, não esqueço nunca. Portãozinho de balaústre, a tranca era uma tramela. Abria a tramela assim, né? Você está dando risada, né? Está lembrando, o muro chique antigamente era balaústre, né? Abria assim, tinha 3 degrauzinhos assim, subimos. Quando estava para entrar na igreja, minha mãe parou, olhou para mim. O olho dela encheu de lágrimas. Ela disse assim: filho, Deus me disse que um dia você ia entrar comigo nessa igreja e nunca mais você ia sair. O que aconteceu, filho? Eu disse: mãe, ontem eu me encontrei com Jesus. Eu conheci o teu Jesus. Ele me salvou, me perdoou. Segura na minha mão, mãe, porque eu vou entrar com a senhora e nunca mais eu vou sair. Já passaram 24 anos. Nunca mais eu saí da presença desse Deus maravilhoso. Naquele dia Deus me disse assim: eu vou te tirar do Mato Grosso do Sul, em 1 mês eu te tiro daqui. Deus precisava me tirar daquele meio, daquele ciclo. Com 1 mês eu vim para o estado de São Paulo. Na época eu já fazia o 1º ano. Eu já estava na minha 2ª faculdade, estava fazendo faculdade de Direito, estava no 1º ano. Eu vim para Presidente Venceslau, no estado de São Paulo, e tive uma proposta, vim, a minha mãe veio comigo, e eu cresci muito rápido na minha vida espiritual. Eu comecei a pregar, eu fiquei doido, sabe o crente doido? Eu era muito mais doido do que eu sou hoje. Eu ia para a faculdade, o pessoal corria de mim na faculdade. Porque eu no intervalo, eu queria pregar no corredor, na lanchonete. Eu ia para a praça, a gente todo sábado, lembro antigamente o coreto da praça. A gente ia para o coreto, colocava som, subia em cima de banco de praça. Eu queria ganhar o mundo para Jesus. Eu queria que todo mundo conhecesse Jesus. Eu queria que meus amigos fossem livres. E montei uma banda, e a gente tocava, cantava, pregava. Era uma loucura. Em 2 anos assim, eu já era líder de mocidade, já tocava na igreja, fui muito forte. Mas eu ainda não tinha encontrado meu pai. E depois de 2 anos, um amigo meu da faculdade disse assim: Geto, vamos na igreja do meu pai para você testemunhar, e a gente canta, troca lá, e esse meu amigo gostava muito de tocar. Eu disse: cara, vamos embora. E eu combinei, marquei uma data com ele, uma igreja chamada Avivamento Bíblico no Brasil. Olha como é que Deus faz as coisas. E eu descobri que a cidade da igreja do pai dele era a cidade onde o meu velho pai estava morando. E eu entendi que Deus estava preparando para eu reencontrar o meu pai. E eu fui. Orei, jejuei. Eu não imaginava como é que ia ser. Tantos anos longe. Tantos anos sem ter uma conversa verdadeira. Quando eu cheguei naquela cidade, me ajeitei, procurei. Meu pai tinha perdido tudo. Meu pai, a única coisa que restou para ele foi a aposentadoria de um salário mínimo. Morava numa casinha muito ruim e vivia de uma aposentadoria sozinho, ele não tinha mais nada. Acabou com tudo, no jogo e na prostituição. E quando eu parei meu carro na frente da casa dele,
Quando eu desci do carro, ele me conheceu na hora. E ele se levantou assim. Meu pai é um pernambucano pequenininho. Meu pai é baixinho assim, bate assim em mim. A hora que ele levantou, ele olhou para mim. Ele me conheceu na hora e disse assim: o que você quer aqui, filho? Ele tinha medo. Ele sabia que eu desejava mal para ele. O que você quer aqui, filho? Eu disse: calma, pai. Eu não vim aqui lhe fazer mal. E ele foi até o portão, abriu o portão para mim. Eu disse, no portão mesmo, eu olhei para ele e disse: pai, eu vim aqui porque eu quero pedir perdão para o senhor. Porque eu te odiei minha vida inteira. Eu planejei mal contra o senhor, pai. Eu sonhei te matando muitos anos. Mas há 2 anos atrás, eu me encontrei com Jesus. Jesus perdoou os meus pecados, me salvou. E Jesus me ensinou a amar o Senhor. Eu tenho orado pelo Senhor todos os dias. Me perdoa, pai. Irmãos, pela primeira vez na vida, o meu pai me catou pelo meio. Ele me apertava tanto, eu não conseguia respirar. Foi o abraço mais longo que o meu pai já me deu. Ele me apertou e ele tremia, chorava. E eu comecei a chorar também. Ele disse, quando ele conseguiu falar, ele disse assim: você que tem que me perdoar, filha. Porque o que eu fiz com você, com a sua mãe, com as suas irmãs, eu não podia ter feito. Mas eu não posso mais voltar atrás. E nós choramos ali, muito tempo abraçados. Entramos, eu sentei um pouco com ele, conversei. Perguntou da minha mãe, das minhas irmãs, a gente conversou. E eu disse: pai, eu vou estar naquela igreja lá do outro lado lá da cidade, Avivamento Bíblico, uma igreja pequenininha. Se o senhor quiser ir lá, mas eu sabia que papai não gostava de crente, não gostava de nada disso. Ele já na hora já falou para mim: ué, virou pastor, né? Eu disse: não, pai, eu na época nem imaginava, nem pensava em ser pastor. Eu disse: não, pai, eu estou fazendo faculdade, eu tenho 2 empresas, a minha vida é outra. Mas eu gosto de testemunhar o que Deus fez na minha vida. E eu fui embora. Naquela noite eu orei, clamei a Deus, estava no culto. Vocês sabem como é que são aquelas... Uma igreja pequenininha, 2 fileiras de banco, igreja de 100 e poucas pessoas, 2 fileiras de banco de madeira assim. E aí começa o culto, um canta, outro canta também, outro vem e canta, outro chama e canta, todo mundo canta, né? Se você gosta de cantar, essas igrejas é muito legal, né? Que o cara fala bem assim: eu quero oportunidade, e vai, né? E aí depois de tudo aquela cantoria, eu fui à frente porque eu ia ministrar, ia dar o testemunho. Quando eu cheguei na frente assim, eu olhei na fileira de banco da esquerda, no último banco, o terceiro, eu vi a carequinha do meu pai. Falei: meu Deus. Quando eu vi meu pai, parecia que não tinha mais ninguém naquela igreja, parecia que só tinha nós 2. E eu disse: Deus, me ajuda, o Senhor já salvou a minha vida, salvou minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, meu sobrinho. Deus salva meu pai. E eu queria que Deus me desse palavra, eu queria pregar, eu queria converter ele. Mas eu não sabia pregar, eu não sabia falar direito. E eu comecei a testemunhar, falar de Jesus e falar da Bíblia, do que Deus tinha feito na minha vida. Eu nem me lembro o que eu falei, mas eu falei um monte de coisa. E quando eu acabei de dar meu testemunho, de falar, eu disse: você que quer ser livre, você que quer conhecer Jesus como eu conheci, você que quer ser liberto como eu fui, você que quer ser salvo como eu fui, sai do seu lugar, vem para frente, eu quero orar por você. E para a glória de Deus, o primeiro que ficou de pé foi o papai. Quando o papai ficou de pé, eu nem esperei os outros se converter, porque para mim só importava eles se converterem. Eu já saí, disse assim, fui no corredor, e eu me ajoelhei com meu pai, levei ele aos pés da cruz. Eu pude discipular meu pai, Deus me deu alegria, eu batizei meu pai. Meu pai mudou de vida, irmãos. Eu ouvi o Israel dizendo no segundo culto que você vê a dimensão da adoração da pessoa, depende muito de onde Deus tirou ela, porque quem muito foi perdoado, muito amor. Meu pai se tornou aquele crente assim, apaixonado, aquele velhinho assim que ia na igreja, dava o dízimo dele, era a coisa mais linda do mundo, mesmo nas limitações dele, porque ele já não era mais criança.
mas ele começou a servir a Deus, pediu perdão à minha mãe, às minhas irmãs, foi lindo, foi no meu casamento, foi algo assim maravilhoso. Deus nos deu chance de restituir o beijo, o abraço. Era a coisa mais linda. Eu ia visitar meu pai, ele que queria ficar me beijando assim, eu achava estranho aquilo, mas parece que ele queria recuperar os beijos que ele não tinha me dado, o abraço, era muito gostoso aquilo. Mas quando eu me casei, há quase 18 anos atrás eu me casei, e eu comprei uma casa para minha mãe em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, porque minhas irmãs moram lá. Ela queria ficar perto dos meus sobrinhos e das minhas irmãs. Eu comprei uma casa para ela. Minha mãe gosta muito de jardim, a casa dela é linda. E a minha mãe se estabilizou, se ajeitou, e eu me casei. Aí um dia eu estou em casa e minha mãe me ligou, falou assim: ô filho, teu pai está aqui. Eu falei: ué, o que meu pai está fazendo aí, mãe? Ele veio com umas conversas aqui, filho. Eu falei: o bicho é velho, mas é liso, né? Não deixa de ser esperto. O que meu pai quer aí, mãe? Filho, ele veio aqui e disse assim para mim: ô Tereza, eu já não tenho mais nada para te dar, eu perdi tudo. Mas agora você está sozinha, o Jeto casou, e eu vivo sozinho também. Eu queria te pedir, Tereza, me deixa morrer do teu lado. Me deixa terminar com você. Eu falei: e aí, mãe? Filho, você sabe, né, filho? O que a senhora falou, mãe? Filho, você sabe que eu orei e jejuei pelo teu pai a minha vida inteira. Eu nunca tive outro homem. E eu vou cuidar dele até o fim. Há 2 anos atrás, a minha mãe estava do lado do caixão do meu pai. Meu pai morreu, ia fazer 99 anos. E minha mãe do lado do caixão dele disse assim: eu prometi amar esse homem até o fim. E eu cumpri. Eu cumpri. Eu achava lindo quando eu ia visitar os dois, porque eles passaram mais de 15 anos juntos. Você tem noção disso? Deus restituiu. 15 anos, terminaram a vida juntos. E eu chegava lá em Bataguaçu, eu parava a caminhonete, e eu não entrava não, ficava no portão, porque eu gostava. Meu pai deitado na rede, a minha mãe sentada, e a minha mãe continuava cantando. Ela nunca parou de cantar. Nunca parou. Eu termino com você hoje. E eu quero voltar com você lá no pátio do templo. Porque agora a mão de Deus não está escrevendo em pedra. A mão de Deus está escrevendo na terra. E Jesus olha e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E todo mundo vai embora. E Jesus olha para aquela mulher e diz: onde é que estão os teus acusadores? Ela diz: mestre, ninguém me condenou. Jesus disse: nem eu te condeno, filha. Vai embora, recomeça a sua vida, vai, não peques mais, recomeça, eu estou dando uma nova chance. Nunca mais esqueça, as 2 primeiras vezes que Deus escreveu na terra, Ele escreveu em pedra as leis e uma sentença de morte para Beltsazar. Mas a 3ª vez que Deus escreveu na terra, Ele estava dizendo: eu agora não escrevo mais em pedra, eu escrevo na tábua do coração, eu escrevo na essência. Jesus diz: eu vim na terra agora, não é para escrever em tábua de pedra, eu não vim para escrever mandamento de morte, eu vim para escrever um novo mandamento, eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Escuta, eu sei que muitos aqui, a mão de Deus já escreveu uma nova história, um novo tempo, um novo destino. Jesus veio a essa terra para escrever salvação e graça para a sua vida. Salvação e graça. E eu tenho certeza absoluta que a mão de Deus está aqui essa noite para escrever uma nova história para você. Por favor, curve a sua fronte, feche os seus olhos. Eu queria orar por você. Há uma presença bendita aqui. Há uma graça maravilhosa aqui. Desde
desde o momento da adoração, você sabe que Ele está aqui. Foi Jesus que trouxe você aqui. Alguns estão pela primeira vez nesse santuário. Alguns já têm vindo aqui outras vezes. Mas eu queria falar com você, primeiramente. Você que veio aqui hoje e diz assim: Pastor Jetro, eu precisava estar aqui. A mão de Deus não está encolhida. A mão de Deus não está fechada. A mão de Deus está nesse lugar para escrever na terra do teu coração, na tábua do seu coração. A mão de Deus está aqui para escrever na tua essência, para escrever uma nova história e uma nova vida. Talvez você andou em caminhos errados, você fez escolhas erradas. Não endureça o teu coração. Não siga o caminho de Belsazar. Não endureça o teu coração. Vem para Jesus essa noite. Vem para Jesus essa noite. Ele ama você, minha filha. Ele ama você, meu filho. Ele ama você. Se você entrou aqui nesse lugar e diz: eu quero entregar na minha vida o meu coração, o meu destino. Eu abro o meu coração e eu quero entregar tudo que sou e tenho a Jesus. Eu quero que Ele perdoe os meus pecados. Eu quero que Ele me salve. Eu quero que Ele mude a minha história. Eu queria orar por você essa noite. Se você sente o Espírito Santo de Deus te tocando, fique em pé no seu lugar. Eu queria orar por você essa noite. Tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É uma noite de salvação. Se você sente o Espírito Santo de Deus te chamando, eu queria orar por você. Deus te abençoe. Meu Jesus querido. Meu Jesus querido. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Eu queria convidar você que teve coragem de ficar de pé. Alguns pela primeira vez, outros estão reafirmando a sua decisão. Mas você que veio aqui hoje e ficou de pé, por favor, vem aqui à frente. Deixa eu orar por você, pela tua família. Não fica com vergonha não. Eu sei que está tarde, mas eu queria orar por você. Eu também queria orar por você que está no seu lugar e está com o teu coração partido, dilacerado. Você que precisa de cura, de libertação. Você que de alguma maneira tem um nó na garganta, o coração doendo. Deixa Deus curar você. Sai do seu lugar e venha.